E seja muito atento à palavra que você vai ouvir nesta noite. Eu creio que ela vai ser poderosa na sua vida. Eu creio que ela vai ser transformadora na sua vida nesta noite. Quem quer receber de Deus uma transformação muito poderosa, levanta a mão aí, por favor. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Colossenses capítulo 2, de 13 a 15. Está aqui na projeção, eu vou ler junto com vocês. Aliás, vamos ler juntos aqui, na medida do possível aí. Vamos lá? E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e dele triunfou na cruz. Que glória de Deus! Dá uma salva de palmas, porque isso é lindo. É demais. É demais. Eu quero falar nessa noite sobre o triunfo da cruz de Cristo. Diga comigo o triunfo da cruz de Cristo. Diga mais bonito ainda. Diga o triunfo da cruz de Cristo. E deixa eu explicar para você entender. Triunfo não é vitória. Muita gente confunde triunfo com vitória. Mas triunfo não é vitória. Triunfo é a comemoração da vitória. Triunfo é você receber os louros pela vitória. Triunfo é a festa que acontece logo depois da vitória. Então, triunfo não é vitória, é a comemoração da vitória. Só para você entender, eu vou usar aqui um exemplo nosso, do Brasil, e talvez um dos eventos mais impactantes na nação, que é o jogo da seleção brasileira, principalmente quando é torneio mundial. Nós tivemos agora no Brasil a Copa das Confederações. Nesse torneio o Brasil teve várias vitórias, mas o grande triunfo mesmo só aconteceu com a vitória final, onde ele foi coroado como um grande vencedor, como um grande vitorioso. Aí ele recebeu aquele troféu do triunfo. Dá para entender a diferença? Triunfo, então, é o resultado da comemoração, ou seja, das diversas vitórias, ou da vitória final. E eu quero então falar nesta noite sobre esse triunfo da cruz de Cristo. E eu quero também reconhecer que isso parece um pouco paradoxal, falar da cruz de Cristo como triunfo, uma vez que a cruz é sinal de morte. Como você pega alguma coisa que é sinal de morte e usa isso que é sinal de morte como triunfo? Porque para nós entendemos que morte parece ser o fim. Então como esperar algum triunfo na morte? Como esperar algum triunfo na cruz? Então é algo para nós pensarmos seriamente. Porque por razões humanas não é possível falar de vitória da vida depois de alguém
ter morrido. Sim ou não? Sim. É difícil. Como que nós vamos assemelhar isso e entender isso? Sim, parece um paradoxo. Nós estamos falando de morte como triunfo. Mas isso parece ser um assunto encerrado, porque por razões humanas não é possível falar da vitória da vida depois de alguém ter morrido. Isso parece assunto encerrado para nós. Mas só parece. Diga comigo, só parece. Mas só parece, porque na verdade nós estamos diante da maior expressão de vitória da humanidade. Nós estamos diante da maior expressão de vitória. A morte de Jesus na cruz não foi um ponto final no domínio da morte. A morte não venceu Jesus ali. Muito pelo contrário. Quando a morte pensou que estava triunfando sobre Jesus, era Jesus que estava triunfando sobre a morte. Aleluia. Quando a morte pensou que estava dominando em Jesus, era Jesus que estava dominando a morte. E isso é extraordinário. Quando a morte matou Jesus, ela acabou se destruindo. Que coisa isso é legal. Quando a morte matou Jesus, ela acabou se destruindo. Ela decretou o seu próprio fim. Então eu posso, com você nesta noite, declarar para você sim. Nós temos uma grande mensagem de triunfo através da cruz de Cristo. A cruz de Cristo foi o tribunal que sentenciou a morte da morte. Em sua morte na cruz, Jesus realizou uma proeza inigualável em favor de toda a humanidade. E foi para isso que ele veio. E para que isso acontecesse, para que essa proeza se realizasse, para que essa grande vitória da humanidade, para que esse grande favor à humanidade acontecesse, era indispensável aquela cruz. Porque foi só através da cruz que a salvação foi possível para todos nós. Diga comigo, através da cruz, a salvação foi possível. E só através da cruz. Sem cruz não haveria salvação. Sem cruz não haveria perdão dos pecados. Sem cruz, todos nós estaríamos condenados. Agora eu quero citar pelo menos 3 razões pelo qual nós estamos declarando que a cruz é o triunfo. Primeiro, nós podemos dizer que a cruz representa um grande triunfo, porque a Bíblia diz que Jesus triunfou na cruz. E o que a Bíblia diz é verdade, meu querido. A Bíblia diz que Jesus triunfou na cruz. Agora, a cruz, primeiro, era necessária. Há uma grande verdade que nós precisamos pensar sobre isso. Primeira verdade delas é que Deus nunca teve nenhuma dívida com o diabo. Deus nunca deveu nada para o diabo. Deus não tinha que fazer nenhuma barganha com o diabo. Para ele não houve negociação na eternidade entre Deus e o diabo, dizendo ao diabo a seguinte coisa: olha, é necessário sim, é necessário que o teu filho morra em favor da humanidade. Não teve barganha, Deus não devia nada para o diabo, não teve negociada, Deus não tinha dívida. A morte de Jesus na cruz foi algo decidido na eternidade,
pelo Pai. Porque Ele amou tanto você, Ele amou tanto você, e desejou tanto que você fosse salvo, que Ele providenciou tudo que fosse necessário para você ser salvo. E o necessário para você ser salvo era a morte do seu filho na cruz. Amém. Tanto é verdade que o diabo não queria que Jesus viesse e morresse na cruz, que 1500 anos antes de Jesus vir a esse mundo para morrer em nosso lugar, lá no Egito, centenas e milhares de crianças, homens do sexo masculino, eram mortas. E Faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino durante 100 anos. Durante 100 anos, todo dia, crianças que nasciam do sexo masculino eram mortas. E sabe por que eram mortas? Porque eles queriam evitar o Salvador. Eles queriam evitar a vinda de um Redentor. E sabe quem queria evitar a morte de um Salvador, a vinda de um Salvador? Era o diabo. Quando se soube que Jesus Cristo tinha nascido, e vocês conhecem a história, sabe o que aconteceu? Houve uma perseguição. E todas as crianças, naquela época do nascimento de Jesus, que eles encontraram, morreram. Eles mataram porque eles queriam evitar a vinda desse Salvador. Então o diabo nunca quis enfrentar Jesus Cristo, e ele sabia que ele devia evitar a todo custo a vinda desse Salvador. Porque se esse Salvador viesse, muita gente ia ser salva. Você pode dar uma glória a Deus aí? Muita gente seria liberta do poder, querido. Muita gente iria encontrar salvação em Deus, meu querido, como você encontrou. E se você encontrou essa salvação em Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Ele veio e morreu por nós. Que grande verdade é essa? Há uma grande verdade que a Bíblia diz, está em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A primeira grande verdade sobre a morte de Jesus Cristo é que a morte de Jesus Cristo foi decidida na eternidade, e não no final do segundo tempo, como nós vemos por aí alguns jogos sendo vencidos. Foi decidido na eternidade. Olha o que o texto diz: e adorarão todos os que habitam sobre a, diga, terra. Vamos ler junto. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto. Quando? Desde a fundação do mundo. Para aí, olha a expressão. Quando é que Jesus Cristo foi morto? Porque tem gente que acha que Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário. E Jesus Cristo não foi morto na cruz do Calvário. Jesus triunfou na cruz do Calvário sobre a morte. O texto diz que Jesus foi morto. Quando? Desde a fundação do mundo. Foi o seguinte: Satanás seduziu o homem pecou, se afastou de Deus, transgrediu, e Deus disse: esse mundo todo foi fundado, foi criado, o homem foi colocado aqui num jardim, momento de profunda comunhão, intensa comunhão comigo, mas esse homem pecou. Mas eu amo tanto esse homem que eu decreto agora a morte do meu filho para resgatar esse mundo. Amém. Então, para Deus, para o Pai, Jesus Cristo
Aleluia. Podia não ter sido evidenciado ainda, mas no coração e na mente do Pai já estava lavrada. Outra grande verdade é que Cristo não foi arrastado para a cruz. Ele não foi arrastado, ele não foi sem querer, ele não foi obrigado. A grande verdade é que Jesus Cristo decidiu morrer por nós. João capítulo 12, versículo 27. Grande verdade. E agora, diz o texto, vamos ler junto. E agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. Olha que coisa linda, meu querido. Na hora da maior provação dele, ele disse: e o que agora vou dizer à minha alma? A minha alma que está perturbada. O que eu vou dizer para ela? Eu vou dizer: Pai, salva-me desta hora? Se foi para esta hora que eu vim, se foi isso que foi decidido lá na eternidade, se foi isso que foi decidido lá na fundação do mundo, se é isso que é necessário para que o homem seja salvo, então, meu querido, Jesus Cristo caminhou para a cruz, ele decidiu morrer. Agora Jesus caminhou para a cruz como rei, caminha para a sua coroação. Ele caminhou para a cruz como rei, caminha para a sua coroação. Em sua morte na cruz, Jesus glorificou o Pai, cumprindo o propósito para o qual ele havia sido enviado na terra. Ele foi à cruz de maneira voluntária, isso é lindo. Eu lembro que em algumas situações, algumas pessoas chorando e tal, Jesus Cristo sofria. Eu não vou dizer que ele não sentia a dor de tudo que estava acontecendo. Não, eu não vou dizer que ele não sentia a dor do pecado do mundo, o peso do pecado do mundo, ele sentia tudo isso. Mas a quem ele encontrava, ele dizia: por que choras? Quando ele encontrou a mãe dele chorando: por que choras, mulher? Em outras situações, ele sempre tentou dar alegria àqueles que estavam chorando por causa da sua morte. E ele estava dizendo: quando eu morrer, era essa a mensagem dele, eu vou atrair a mim todos. Amém. Jesus Cristo morreu com um fim único, de atrair você. Diz para quem está do teu lado aí: Deus enviou Jesus para atrair você. Diga: Jesus morreu para atrair você. A morte de Jesus foi voluntária, meu querido. Outra coisa, tem muita gente que acha que a morte de Jesus foi um martírio. Martírio é diferente. Se você for analisar palavras, alguns dizem que a morte de Jesus foi vicária, outros dizem que a morte dele foi um martírio. Não, a morte de Jesus não foi um martírio, a morte de Jesus foi vicária. Agora eu quero explicar isso. O que significa vicária? Vicária significa o seguinte: morrer voluntariamente em favor de outro. Por isso que a morte de Jesus foi vicária. Ele morreu voluntariamente em seu lugar.
de ser fiador para alguém. Porque geralmente a pessoa pode furar com a gente e deixar a gente comprometido em dívida. Jesus não se importou com isso. Ele morreu por você e está confiando em você. Amém. Alguns podem até furar com ele, decepcionar ele. Talvez você aqui, sabendo que ele morreu por você, que está ouvindo essa palavra agora, você tenha a consciência, isso chega no teu coração e você diga: eu também estou decepcionando ele. Porque se ele morreu por mim, para que eu pudesse ser atraído a ele, então o que eu estou fazendo aqui desse jeito? Então não é noite de você reconhecer que você precisa ir a ele. Hoje é noite onde você pode se render a Jesus. É noite onde você pode se entregar reconhecendo o sacrifício dele na cruz por você. A outra grande verdade, meu querido, presta atenção, é que Jesus Cristo triunfou na cruz, cumprindo plenamente o propósito de Deus para nos salvar. Diga comigo: Jesus triunfou na cruz, cumprindo plenamente o propósito, agora bate no peito, de me salvar. Que coisa! Você pode repetir isso com alegria? Diga: Jesus triunfou na cruz, cumprindo plenamente o propósito de Deus de me salvar. Você pode ser salvo nesta noite. Algumas coisas que envolvem esse propósito pleno de Deus de trazer sua salvação. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do seu resgate. Jesus morreu na cruz para pagar o preço do nosso resgate. Jesus pagou o preço de nosso resgate. Ele pagou a nossa dívida cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Que coisa linda essa revelação da parte de Deus. Colossenses 2,14, nós vamos ler junto, olha o que diz, presta atenção. E havendo, diga comigo, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz. Você sabe o que aconteceu? Olha, o texto diz que ele removeu do meio de nós. Amém. Como que ele removeu a dívida? Cravando na cruz. Amém. Foi isso que ele fez. Na cruz do Calvário, Jesus anula a maldição, meu querido. Na cruz, Jesus anulou a maldição, se fazendo maldição em nosso lugar. Você sabe o que é maldição? Maldição é aquele que é digno de sofrer condenação. Maldição é aquele que é digno de sofrer, de ser punido. Jesus Cristo então faz isso, substitui você. Gálatas capítulo 3, versículo 13, mostra o texto que Jesus se faz maldição por nós, com o objetivo único de anular a maldição sobre nossa vida. Eu quero ler junto com vocês também esse texto. É só ter um pouquinho de paciência que já vai ser projetado lá, tá? Gálatas 3:13. Vamos ler junto, bem bonito. Cristo nos resgatou do quê? Diga a maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição
fazendo-se maldição por nós. O que ele fez? Se tornou maldição por nós. Qual foi o objetivo disso? Nos livrar da morte. Jesus nos garantiu vitória sobre a morte, meu querido. Você sabe o que é interessante? A cruz que representa a morte, parece paradoxal falar de vida e de triunfo nela, pois foi exatamente naquele lugar que ele triunfou sobre a morte, e é naquele lugar que ele conquista também para nós a vitória sobre a morte. Então a morte não é mais o fim para nós. Na verdade, a morte se torna o começo de uma nova vida eterna com ele nos céus. Então ele nos livra da morte. João 11, 25 e 26. Jesus nos garantiu vitória sobre a morte. O texto diz que ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e vida. Lê junto comigo de novo. E declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas para o Senhor. Quero fazer uma pergunta para você. Preste atenção nisso. Você está vivendo só para essa vida ou para a eternidade? É uma pergunta. Você está vivendo só para essa vida ou para a eternidade? Olha para quem está do lado e pergunta isso para ele. Você está vivendo só para essa vida ou para a eternidade? Pergunta de novo. Você está vivendo só para essa vida? Ou para a eternidade? O que eu posso garantir para você, meu querido, é que a vida não acaba aqui. Na verdade, nós jamais podemos fazer isso. Ficar vivendo só para essa vida, como se tudo terminasse nessa vida. Há uma vida eterna na presença de Deus e Ele espera por nós. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Preciso que você olhe o que a palavra de Deus revela ali, porque a palavra de Deus está dizendo que Ele nos espera, meu querido, no final dessa vida. Ele nos espera no final da linha. Aleluia. Sabe que tem uma linha de chegada para todo corredor, não tem? Cruzar aquela linha de chegada é a maior vitória de um atleta. Jesus espera você no final daquela linha, porque Ele já chegou lá, tá? Ele já cruzou a linha de chegada e Ele está esperando os outros vencedores que junto com Ele também vai chegar nessa linha. Ele está esperando você. Está esperando você. Olha o que diz o texto. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crees que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Quem quer ser salvo aqui nessa noite vai ter que aprender a confessar com a boca. Quem quer ser salvo aqui nesta noite vai ter que aprender a declarar Jesus como Senhor. Mas se você fizer isso, Ele garante dar vida para você. Amém, Jesus. Porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para remir. O sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Aleluia. Palavra de Deus, isso fala tão forte. Por isso quero ler ainda Apocalipse 5, 9 e 10.
Apocalipse 5, 9 e 10 mostra que Jesus Cristo veio para nos remir de todo o pecado. Que coisa linda isso aqui. Quem quer ler comigo bem bonito? E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Dá uma salva de palmas ao Senhor. É isso que ele faz. É isso que ele faz. O texto diz: e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Que coisa extraordinária isso. Você consegue entender a dimensão do triunfo da cruz? Porque na cruz ele estava fazendo tudo isso. Ele veio para aquele momento, então aquele momento não representava derrota para ele, mas vitória. Ali era um verdadeiro triunfo. E em terceiro e último lugar, a morte de Jesus na cruz se constituiu no seu triunfo universal. Repete comigo, diga: a morte de Jesus na cruz se constituiu no seu triunfo universal. Sobre o que ele triunfou na cruz? Sobre o que Jesus triunfou na cruz? Primeiro, triunfou sobre o pecado. Diga: triunfou sobre o pecado. Triunfou sobre o pecado. Não tem coisa pior para alguém que quer fazer a vontade de Deus, ele saber que está pecando e que está em pecado. Mas a palavra de Deus está dizendo que ele, Jesus, veio para triunfar sobre todo o pecado. Meu querido, o pecado causou a morte da raça humana, mas a morte de um homem sem pecado saldou a dívida contraída pelo pecado. Jesus na cruz indeniza, paga todo o preço exigido, e ele cancela a nota promissória no pregão ali da cruz. Quando ele foi pregado naquela cruz do Calvário, ele estava fazendo exatamente isso, cancelando toda a dívida sua. Então, para aí, o pecado agora não mais vai dominar sobre você. Porque assim como Jesus Cristo na cruz triunfou sobre o pecado, agora também você pode triunfar. Amém. Na cruz, Jesus pagou o preço do pecado, morrendo em nosso favor e nos incluiu em sua morte, com um propósito único de me reconciliar com Deus. Sabe o que foi que ele fez na cruz do Calvário? Eu estou morrendo aqui, mas o Valmir morre comigo. Eu estou morrendo aqui, mas o Elias está morrendo comigo. Sabe o que Jesus Cristo fez? Eu estou morrendo aqui. Diga seu nome. Diga seu nome. Está morrendo comigo. É isso que ele está dizendo. Jesus Cristo estava morrendo por você, por causa do seu pecado, para reconciliar você com Ele, com Deus. Triunfo sobre a morte, como mais uma vez estamos mencionando, para ficar bem gravado na sua mente. O Senhor Jesus Cristo é soberano, vencedor da morte, salvador de todo aquele que crê mediante a vida otorgada pela ressurreição dele ao terceiro dia. Ele não foi vencido da morte, mas ele triunfou sobre ela quando ressuscitou. A vida que brota da ressurreição é a única garantia salvadora do homem pecador. Ele triunfou, ele ressuscitou.
Ele deu garantia clara de que você também pode triunfar. Terceiro, triunfo sobre o diabo. Diga comigo, triunfo sobre o diabo. Ele triunfou sobre o diabo, meu querido. Que coisa linda isso aqui. O triunfo da cruz, além de pagar a conta cancelada, além dele doar a vida eterna a todos os que creem, também demite publicamente todo o pessoal de cobrança e todo o escalão de acusação. A Bíblia diz que o diabo é o acusador. É ele que vem nos acusar, é ele que vem nos cobrar. Mas sabe, na cruz do Calvário não há mais dívida. E agora foi demitido. Não tem mais que o diabo fazer cobrança. Porque Jesus... Isso é extraordinário, isso é lindo. Jesus Cristo pisou na cabeça do diabo. Eu queria ler João 19:30. Vamos saltar lá para frente. João 19:30. Praticamente um dos últimos, para você me ajudar aí, meu parceiro de mensagem. João 19:30. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está o quê? E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E naquela hora, meu irmão, foi o maior triunfo da cruz. Deixa eu contar uma. Deixa eu pedir alguém para me ajudar aqui. Enquanto isso, podem tirar podem tirar todo o material daqui, por favor, até o púlpito, se for preciso. Eu quero contar, e é bom que tirem, até porque depois, coloquem ali no lugar daquelas cadeiras, empilhem aquelas cadeiras e coloquem ele lá naquele canto. Ajudem lá mais do que dois, tá? Para fazer rápido. Deixa eu pedir. Uma vez aqui, quem me ajudou foi você. Vem cá de novo, vou te ajudar. Ô Adilson, vem cá. Os outros estão ocupados, vou fazer uma ilustração aqui com você, tá? Não sei se vocês conhecem muito de história, mas isso é tão conhecido. Pode subir aqui. É tão conhecido. Mas quem já ouviu falar do Arco do Triunfo em Roma? Arco do Triunfo. Nossa, pouca gente. Eu pensei que era algo tão conhecido de vocês. Mas até hoje existe o Arco do Triunfo. Para que servia esse Arco do Triunfo em Roma? Roma dominava. Era um império que conquistava muito naquele tempo. E o imperador de Roma, o grande imperador de Roma, quando eles saíam para as batalhas e vinham em conquistas, ele fazia com que toda a tropa passasse diante dele, e ele ficava exatamente debaixo do Arco do Triunfo. Deixa eu não sei onde tem um arco aqui. Vamos imaginar. Imagina comigo. Imagina que você seja bom de imaginação. Essa estrutura de ferro aqui, ó, tá bom? Como o Arco do Triunfo, tá bom? Vem cá, Elias, deixa eu fica lá mesmo, lá embaixo. Elias, pega no braço dele. Você é um soldado romano, fica lá. Ele está trazendo lá alguém. Para aí. Então o imperador de Roma, agora era hora dele comemorar. Era um triunfo maior. Ele foi lá, lutou, conquistou a vitória. Agora era hora de ser coroado. Era a hora do triunfo, aonde ele demonstrava e comemorava a vitória com todos os cidadãos romanos. Então se juntava igual aquelas dia 7 de setembro, que muita gente vai ver os desfiles, tá certo? Em comemoração da liberdade da nossa pátria, da nossa independência da nossa pátria. Então o imperador ficava no centro. Como é que eu falei lá?
do Arco do Triunfo e ficava vendo primeiro o desfile. Todos os soldados passavam desfilando e desfilando e dizendo, trazendo alegria nos seus rostos pelas suas vitórias. Mas por último, vinha o último soldado, depois de toda a tropa passar, vinha um soldado trazendo o rei que foi vencido, trazendo o rei que foi conquistado. E ele parava na frente do imperador. Olha para cá agora. Ele parava na frente do imperador. Foi um rei vencido, um rei conquistado. Foi derrotado. No Arco do Triunfo, no apogeu da comemoração. Aí você pega ele e traz ele aqui para mim. O imperador se colocava debaixo do Arco do Triunfo. O rei vencido, conquistado, se ajoelhava diante dele. Depois se deitava de bruços. E o imperador pisava na sua cabeça. Com muito carinho, tá, querido? Obrigado. Você é ator mesmo. A Bíblia diz que na cruz do Calvário, lugar de triunfo, Jesus pisou e esmagou a cabeça de Satanás. Pode bater. Jesus triunfou na cruz, pisou na cabeça do diabo para perdoar você. Nós vamos ter uma encenação. Já, não sei se vocês estão prontos já. Estão prontos? Eu quero saber. Nós vamos ter uma encenação e logo depois eu quero apelar para o teu coração. Mas eu queria que você visse essa apresentação. Não vai 5 minutos, então não vai ter apresentação hoje. Mas vem aí, porque não dá tempo. 5 minutos, mas é já, é agora. Presta atenção na encenação então, meu querido. Eu quero que você entenda o princípio da morte de Jesus na cruz do Calvário. Entenda. Porque ali está todos nós representados. Mas Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele morreu para você ser salvo. Então preste muita atenção. Porque logo depois eu quero apelar ao teu coração. Everybody listen.
Eu não sei se você conseguiu entender, mas às vezes somos rodeados por tantas coisas que querem nos afastar de Jesus. Mas Ele quer nos tratar, Ele quer nos curar, Ele quer nos perdoar, Ele quer trazer vida para nós. O que nós ouvimos nessa noite aqui, houve um triunfo, um filho poderoso na cruz do Calvário. Jesus morreu por isso. Eu queria apelar para o teu coração. Você que veio aqui hoje à noite, você que ouviu essa revelação, essa palavra de Deus, você que quer entregar a sua vida para Jesus, é hora de você abrir sua boca, é hora de você confessar Jesus como teu Senhor, é hora de você aceitar Jesus como teu Salvador pessoal. Tem uma música que eu gosto demais, ela vai estar sendo tocada. Enquanto ela está sendo tocada, eu queria que você, que está aqui nesta noite, quer entregar sua vida para Jesus. Agora é hora de você vir à frente e render a Ele, porque Ele morreu por você. Há uma grande vitória acontecendo aqui nesta noite. Eu não tenho dúvida disso. Uma grande vitória da paz de Deus aqui nesta noite, sendo liberado sobre a vida de quem está aqui. Eu quero insistir com você que está aí sentado, você que veio nessa noite pela primeira vez, segunda ou terceira, que ainda não fez essa decisão e quer fazer nessa noite, vem aqui, eu quero orar. Sabe por que eu estou insistindo? Porque é um presente tão grande para a sua vida que eu não posso deixar de insistir. Pode ser adolescente, pode ser jovem, pode ser criança. Você que de alguma forma quer entregar sua vida para Jesus, é sério o negócio, não é brincadeira. Você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Você quer se reconciliar com Deus, eu quero orar por você. Quer entregar a sua vida aos pés do Senhor. Pode vir, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por vocês. Senhor, meu Deus e Pai, eu estou entregando cada um que nesta noite está tomando uma decisão em Tua presença de Te aceitar como Senhor e Salvador pessoal. Eu estou entregando cada um que nesta noite está tomando uma decisão de se reconciliar contigo. Eu estou entregando em Tuas mãos cada um que aqui nesta noite está se decidindo ao Teu lado. Que nesta noite, Senhor, seja operado o maior milagre, que é o nome desses Teus filhos escrito no livro da vida. Pai, que cada um aqui seja amado e cuidado por esta igreja. Deus, em nome de Jesus, nós liberamos sobre a vida de cada um a Tua graça. Que nesta noite, Senhor, eles saiam daqui felizes, alegres, por terem triunfado junto com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém.